Meus amados, hoje é o primeiro domingo de setembro. Setembro é o mês da primavera. Ainda que nós possamos estar vivendo aqui um inverno um tanto quanto pesado, pleno setembro, é que hoje não está tanto, né? Mas setembro é um tempo que renascem as flores, o campo, a beleza retoma. Começa a encher nossos olhos. As aves, os animais começam a entrar no processo de reprodução. A vida retoma com muito mais intensidade. E eu creio realmente que Deus quer fazer isso conosco, nossa casa, nossa igreja, nossa família. Eu creio que Deus quer realmente fazer um novo plantio, para que nós possamos ser muito mais pessoas, famílias, igreja, produtores e aqueles que possam dar muitos frutos. Muitos frutos. Esse mês é o mês que nós iniciaremos uma campanha Vivendo no Sobrenatural de Deus. Está lá nosso banner lá, nossa placa, Vivendo no Sobrenatural de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a se despreender e entrar nessa empreitada maravilhosa de plantar fé e colher o sobrenatural de Deus. Plantar fé e colher o sobrenatural de Deus. Quero convidar vocês também que estão nos vendo pela internet a realmente também entrar nessa empreitada de plantar fé e colher o sobrenatural de Deus. Baixe sua cabeça, peça ao Senhor agora que possa realmente fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida, plantando fé e colhendo o sobrenatural de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos nesse culto que estamos dedicando de forma exclusiva, única ao Senhor. E queremos nessa hora, meu Deus, que o Senhor nos tome em tuas mãos. O Senhor conhece cada um aqui em particular. Conhece, Pai, as nossas questões, situações, lutas, anseios, desejos, objetivos, metas, extensivo a todas as áreas da nossa vida. Alguns desejam, Senhor, ter um maior compromisso, um maior comprometimento contigo. Outros desejam conhecer mais e melhor a tua palavra. Outros querem, Pai, restabelecer relacionamentos. Outros, meu Deus, querem viver cura da alma, do corpo, dos relacionamentos. Deus, outros querem, meu Deus, encontrar solução para a sua vida, no trabalho. Outros, meu Deus, querem ter solução na área financeira. Meu Deus, não importa qual seja o motivo, eu creio que o Deus sobrenatural, o poder que há no nome de Jesus, o poder que há nessa palavra, está aqui essa noite, através da presença maravilhosa do Teu Espírito, para mover o nosso coração, mover a nossa mente, mover a nossa intenção, mover o nosso ser, desprendendo-nos, ó Deus, do natural e levando-nos, ó Deus, a compreender o Teu sobrenatural que está à nossa disposição. Amado Pai Celestial, vem, Espírito Santo de Deus. Nós somos aqui agora, Pai, somos limitados, somos falhos, mas sabemos, ó Deus, que em Ti, Pai, somos fortes. Cantamos isso agora há pouco. Nós cremos, ó Deus, na manifestação poderosa, maravilhosa do Teu Espírito. Queremos que o Senhor está aqui, queremos que o Senhor há de promover cada um que está aqui para essa dimensão do sobrenatural. Vem então, Espírito Santo de Deus, toma conta de cada um de nós. Não nos deixe que possamos nos desviar em pensamentos ou sentimentos que não nos levem, ó Deus, à compreensão e a essa vivência do sobrenatural. Desejamos, ó Deus, nesse mês dar um novo recomeço, um novo replantio,
para uma vida, meu Deus, muito mais cheia do Teu Espírito, muito mais cheia, Pai, da manifestação da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e manifesta-se em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu escrevi no boletim, no editorial, o plantio da fé. Eu coloco aqui no boletim algumas coisas que eu gostaria até de trazer na abertura dessa mensagem. Eu afirmo aqui que sou natural, eu sou de fato do Norte do Paraná, sou doutrina. Me criei no meio de lavoura, no meio de plantação. Vivi isso muito com a minha família. E sou de uma área, de uma região onde a terra é por demais fértil. Por demais fértil. Preciso dizer, como eu escrevi aqui, que em lá plantando tudo dá. A terra roxa, a terra vibrante, uma terra que quando você planta, ela realmente vem com muito resultado. E se você ainda tiver alguns cuidados, além dessa terra ser uma terra fértil, produtiva, com alguns cuidados, você vai obter ainda muito mais produtividade. A terra é boa, mas se os cuidados que você tiver com a semente, com o plantio, com o cuidado em si de como levar esse plantio à frente, a perspectiva de uma colheita abundante é muito grande. Os meios todos concorrem para que isto de fato aconteça. Uma colheita abundante. Hoje eu quero te dizer que você pode fazer isso. Deus te trouxe aqui essa noite para você plantar no sobrenatural. Mas como é que a gente planta no sobrenatural? A gente planta através do natural. É através de uma ação natural que o sobrenatural entra em atividade. E quando o sobrenatural de Deus entra em atividade, eu costumo dizer que nesse contexto, quando nós estamos entendendo, compreendendo, vivenciando isso, vivendo isso, Deus move céus e terra a seu favor. Deus começa a mobilizar o universo inteiro a seu favor. E é maravilhoso ver como isso funciona, como isso acontece. Eu hoje de manhã comentava na nossa aula de discipulado exatamente como isso funciona. Como é gostoso ver o sobrenatural de Deus em ação. Eu queria tomar algumas decisões, precisando tomar algumas decisões de forma íntima. Vejo como a palavra falou no meu coração profundamente. Vou para casa com a minha esposa, vamos assistir um filme, o filme fala também nessa direção para mim entender como isso funciona. E se não bastasse, ainda tenho um momento de visão de Deus no meu coração a respeito desse entendimento. E vejo como Deus fala no sobrenatural, como Deus fala de maneira sobrenatural, como Deus exerce o amor, o poder na direção daqueles que plantam com fé. Plantam com fé. E nós queremos nessa noite ver uma passagem bíblica que vai nos levar nesse mês a trabalhar plantando com fé, colhendo o sobrenatural. Plantando com fé, colhendo o sobrenatural. A palavra sobrenatural na placa já está destacada de forma proposital. Sobrenatural. É uma palavra composta, uma palavra que nos leva a já perceber na sua própria etimologia da palavra que ela quer nos dizer algo. A palavra já quer nos dizer algo sobre o natural. Tenho falado aqui várias vezes sobre isso. Sobre o natural. Quando nós nos portamos com fé, quando nós começamos a nos dirigir ao Senhor com fé, nós começamos a mover essa palavra. É o poder de Deus acima do natural. O poder de Deus vindo sobre o natural. Sobrenatural. É a vontade imperativa de Deus, soberana de Deus, sobre o natural. Nós somos seres naturais, carne e osso. Vivemos num contexto mundo natural. Vivemos sobre coisas naturais.
Então, portanto, como nós nos movemos, como nós nos portamos, como nós nos relacionamos nesta terra, vivemos no natural. Entretanto, Deus nos chama à compreensão de que se nós levarmos o nosso espírito em fé, levar a nossa alma em fé, levar a nossa vida em fé, nós vamos viver neste sobrenatural, exercendo ações no natural. A expectativa de Deus conosco é que nós nos desprendamos desse mundo finito e passemos a viver uma ordem de um mundo infinito. Jesus, quando aqui esteve na terra, ele sempre fez questão de frisar isso. Se não há uma dimensão maior de poder na vida de todos nós, não é porque há alguma falha no projeto de Deus. A falha existe na nossa compreensão, a falha existe na nossa ação. Ao não compreendermos direito esta incrível vontade de Deus que nós vivamos no sobrenatural, nós então passamos a viver só no natural, à mercê do natural, sujeito ao natural, com todas as consequências do natural. Mas esse sobrenatural de Deus está à nossa disposição, pronto, para que nós possamos, à altura da mão, viver o sobrenatural. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em 1 Reis 17, e nós vamos passar esse mês inteiro meditando nesse sobrenatural de Deus, agindo nesse sobrenatural de Deus. 1 Reis capítulo 17. E nós vamos então aqui adentrar numa história de alguém que vivia esse sobrenatural, alguém que entendeu isso e vivia nesse sobrenatural. E, portanto, as ações que ele empreendia eram ações no sobrenatural, ou seja, do divino para o humano. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos que é de madeira, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva
com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus queridos, nós temos aqui alguns personagens. O primeiro personagem desse episódio é Elias, profeta de Deus. Elias era um homem que vivia no sobrenatural de Deus. Ele havia acabado de passar realmente uma situação bem interessante, tá? Dentro do reinado, com o rei que vivia, ao qual havia naquele tempo uma grande seca, uma grande escassez. Havia realmente naquele momento um momento terrível em Israel, por vários aspectos. Havia fome, havia sede. O reinado estava sendo levado por conta de um rei chamado Acabe. Ele tinha uma esposa chamada Jezebel. Esse casal, por demais idólatras, tinham transformado Israel num país idólatra. Essa mulher, ele havia se casado, ela era de um outro rei, por uma questão de aliança política, ele casou com ela, mas ela era totalmente idólatra, acreditava em Baal, e trouxe para o reino de Israel inúmeros postes ídolos de Baal, ao qual o povo adorava. Então a seca, a fome, toda uma situação de penúria do país estava estabelecida, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto natural. As duas coisas estavam acontecendo naquele país. E aqui, se você ler um pouco antes, em casa você vai ler, você perceberá que a história de Deus, de maneira providente, pede que ele saia de onde ele estava antes desse episódio, e ele é sustentado de manhã e de tarde por corvos no campo, no deserto. Lá ele era sustentado por esses animais, essas aves que traziam para ele carne de manhã e de tarde, pela providência de Deus. E ao lado onde ele estava tinha uma fonte de água. Essa fonte seca, e aí entra esse momento que nós acabamos de ler. Deus o manda em meio a uma situação muito caótica espiritualmente, caótica politicamente, caótica economicamente, uma situação caótica. Deus dá uma ordem muito intrigante para ele, que é o outro grupo dessa história. Deus o manda para uma cidade fora de Israel, para estar indo para lá para ser sustentado por uma viúva. Naquele tempo, uma viúva normalmente era uma pessoa pobre, normalmente uma pessoa sem recursos, uma pessoa que não teria condições, como o próprio texto nos mostra, nem para se autossustentar, que dirá sustentar o profeta. E Deus manda Elias para lá, para ir se encontrar com essa viúva, e diz o texto, Deus falou claro para ele: vou te mandar uma viúva para te sustentar. E vai para uma cidade estranha, fora de Israel. Uma mulher que, além de tudo, também era uma pagã, não era do povo, uma pagã, uma mulher que não tinha uma fé em Deus. E Deus manda Elias ir para lá. Mesmo em meio a esse caos todo, Deus, percebam, Deus está movendo céus e terra para gerar o sobrenatural. Ele já estava movendo o sobrenatural ali onde Elias estava, onde Elias estava sendo abastecido, alimentado por corvos. Agora Deus está movendo céus e terras para gerar o seu propósito na vida de Elias e através da vida de Elias. Deus opera a partir desse momento questões extremamente importantes para o nosso entendimento dessa noite. No versículo 14 dessa passagem, nós vamos ver ali que quando ele determina aquelas ações,
Deus promove mais uma vez o sustento do natural no campo material. Olha lá comigo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não te se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está nos mostrando aqui essa noite, que Deus quer trazer para você o entendimento de que Ele proverá na sua vida o natural através do sobrenatural, para que na tua casa não falte sustento, para que na tua casa não falte nada que você possa necessitar, porque Deus é que está dizendo isso. Aqui o versículo é claro, onde diz: segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Deus quer operar na sua vida natural, dentro daquilo que é material. Aqui o exemplo tem a ver com o alimento, mas toda a área da nossa vida material está absolutamente dentro da soberania de Deus. E Deus está dizendo para você e para mim essa noite, que não importa as circunstâncias, Ele cuidará de você. Ele cuida da tua vida. A situação daquele país, como eu disse há pouco, é caótica, meus irmãos. Caótica. Caótica na área espiritual, caótica na área material, econômica, caótica na área dos relacionamentos, caótica. E Deus abre uma porta que é de difícil entendimento. Eu fico imaginando Elias tentando entender esse propósito de Deus. Imagina, você está passando uma situação difícil, complicada, e aí você recebe uma orientação de Deus, que é para você ir numa cidade estranha, num povo estranho, e lá uma pessoa paupérrima vai te sustentar. É isso que ele ouviu. Mas nenhum momento do texto mostra que ele titubeou. Ele foi, e Deus disse: haverá que você vai encontrar uma viúva, e a primeira pessoa que ele encontra é uma viúva, pegando lenha para fazer a última alimentação que ela tem entendimento. E ela mesmo diz: eu vou fazer isso, vou dar para meu filho, vamos comer e depois vamos morrer. Por que ela afirmou isso, vamos morrer? Porque a fome era geral. Ela estava vendo muitas pessoas morrerem por desabastecimento, por carência de alimento, de água, de sustento. Não era uma coisa que estava acontecendo provavelmente só com ela, era com todo mundo. E aí aparece uma pessoa que ela não conhece, que pede para aquilo que você tem, um pouquinho que você tem, você traz para mim primeiro. Antes de você dar para o teu filho e para pôr na tua boca, você dá para mim, traz para mim. Por que isso? Porque ele havia recém-chegado de viagem, ele estava cansado, esgotado, sem forças fisicamente, precisando de água, precisando de alimento. Então quando ele pede isso, ele não pede por egoísmo, ele pede porque ele estava realmente necessitado. Mas pensemos juntos, se ele já sabia que seria uma viúva que iria atendê-lo, e ela acaba de dizer para ele que ela só tinha uma porção, gente, uma porção é uma mãozinha, porção de farinha, fazer um bolo com essa farinha, vamos comer esse bolinho de farinha e vamos morrer. E ele pede para ela: você dá para mim primeiro. Soa em primeira instância um caso assim, meio de egoísmo, de falta de compreensão da situação caótica que estava à frente dele. É como dizer, tirar doce da mão de criança. Já tem tão pouco, já não dá nem para ela, para o filho dela, e ainda vou tirar para mim. Sou um pouco estranho, não sou? Mas o que estava sobre nesse momento? Havia uma palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo: haja por fé, não haja pelas circunstâncias, haja por fé.
Não se mobilize pela tua razão, pelos teus olhos naturais. Haja por fé. Porque se tivesse que tomar uma decisão de cunho racional, ele teria que dizer: não, minha filha, pode fazer o bolinho como você mesmo, e Deus de alguma forma vai prover para a gente de outra forma, mas por favor, não vou tirar o pouco que você tem. Mas ele não estava se movendo pela razão, pela natureza humana, mas sim pela fé. E o que o levou ali? Uma palavra de Deus que disse: você vai encontrar uma viúva, e esta viúva vai te abastecer, a você e a ela. E no momento que ele diz isso, ele afirma: traga para mim, nós vamos comer e não vai faltar. Como procedeu o milagre? A Bíblia não diz. A Bíblia não nos dá relato nenhum de como que aconteceu. Ela somente nos diz que não faltou óleo e não faltou farinha, até que chovesse. Até que chovesse naquela terra, até que de novo brotasse a terra, até que de novo o alimento viesse, até que a economia voltasse a funcionar, até que aquele povo pudesse realmente ter o alimento à disposição. Na casa dessa mulher não faltou alimento. Aleluia. Como? A Bíblia não diz. Mas o fato é que ao se mover pelo sobrenatural, se mover por fé, plantar por fé, porque na hora que essa mulher foi para a cozinha e colocou aquela farinha na panela e creu na palavra que vinha de Elias, então o milagre começou a acontecer. E não faltou óleo, não faltou farinha, até que voltasse a economia aos seus lugares, até que o mercado tivesse alimento, até que nas ruas tivesse alimento para comprar, até que as fontes voltassem a brotar de água. Na casa dela não faltou. Mas ainda, queridos, além do material, o sobrenatural de Deus proveu na casa dessa mulher outra coisa. Versículo 9. Nós vamos ver aqui nesse versículo 9. Olha lá: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeiro ponto, nós temos aqui uma ordem de Deus tocando no coração de Elias. Se Elias simplesmente tivesse desacatado essa ordem de Jesus, de Deus, ele não teria conhecido essa viúva, e teria ele e a viúva padecido. Mas no momento que ele tem o entendimento da palavra no coração, Deus promove na sua vida um abastecimento de fé. Porque a fé, meus irmãos, não é obra de homens. A fé é obra de Deus. A fé no nosso coração é Deus mesmo que coloca. Quando nós nos dispomos a querer viver no sobrenatural, tenha tranquilidade, serenidade. Deus proverá na sua vida, no seu coração, fé. É difícil de andar por fé, porque nós somos tomados pelo nosso raciocínio, nós somos tomados por coisas naturais, nós temos naturalmente que pensar e pensamos de forma natural. É difícil para nós sairmos do natural e pensarmos no sobrenatural, crer na palavra de Deus, crer naquilo que vai acontecer, não pelo que eu entendo, não porque eu raciocino, não porque minha maneira, minha mente trabalha, mas porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que as promessas de Deus são essas, então elas vão acontecer. Não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus. Eu creio que isso vai acontecer, não porque eu tenho mérito, não porque eu sou alguém que até possuo fé, mas é porque Deus está colocando no meu coração a convicção e a certeza de que isso vai acontecer. Então, quando nós nos projetamos a viver por fé, a insegurança da natureza humana fica em segundo plano. Agora, isso é um exercício que nós vamos fazer, mas o sustento espiritual é algo que vem na nossa casa, na nossa vida, para tratar da nossa própria natureza, tratar da nossa própria alma. Então eu posso e devo buscar em Deus esse sustento, essa força, de
dizer como aquele homem que diante de Jesus, com seu filho necessitando ser liberto, disse: me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca fé. E é isso que nós temos que olhar para Cristo e dizer, exatamente dizer isso: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha pouca fé, porque eu tenho em pensar muito mais com a mente do que com o Espírito. Eu sou forçado pela minha própria natureza a não crer, e eu preciso crer. E quando nós nos expomos dessas duas formas, então nós vamos perceber que nós somos abastecidos pelo sustento do sobrenatural. De fato, versículo 22. Uma situação complexa aconteceu. Além do alimento, que foram abastecidos. Mas aqui ocorre um episódio dramático. Aquele menino adoece e vem a falecer. E aquela mulher não entende, porque agora estão vivendo um momento espiritual diferente, um momento espiritual mais envolvente. E exatamente assim, nesta hora, quando eu começo a querer procurar mais Deus, quando eu começo a procurar mais ter um relacionamento com Deus, em vez de melhorar, piora. E foi isso que aconteceu. Piora. Na hora que eu estou buscando, ao invés de vir solução, vem uma sentença de morte. E esse menino falece. E ela vai até Elias e faz uma consideração doída. No versículo 18: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, ela tinha consciência dos seus pecados. Na convivência com Elias, ela passou a compreender que era uma pecadora, e que de repente ela estava sob o julgamento de Deus. O próprio Elias faz uma consideração nessa direção. Ele diz lá no versículo 20: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, ou a esta casa com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Ou seja, está dizendo, a ação da idolatria estava tão forte, a separação das pessoas de Deus estava tão acentuada, o julgamento de Deus estava tão forte, que ele entendeu que até nesta casa o julgamento estava acontecendo. Mas ele emenda a oração com outro. Ele diz, estendendo 3 vezes, o menino clamou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Meu querido, minha querida, o que acontece conosco quando nós queremos andar no sobrenatural é que Deus nos traz soluções exatamente do sobrenatural. A vida dessas crianças foi refeita, foi recolocada nele, tão somente porque Elias creu plenamente que isso era possível, que isto era possível, que Deus pode prover a tua vida, seja o problema que for, intenso como for, complexo como for, simples como for. Deus, se você for na direção dele, em busca do sobrenatural, você vai encontrar o sobrenatural. A questão é que nós temos a nossa fé pautada por questões extremamente limitadas. E aí nós temos que fazer a pergunta então para nós, simples mortais. Porque eu posso imaginar, não, mas Elias era Elias. Elias era profeta. Elias estava lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus quis viver esse momento glorioso da transfiguração, mostrando aos discípulos um novo corpo glorificado. Estava quem lá que ele trouxe para estar junto com ele, um coadjuvante? Estava lá Moisés e Elias. Moisés representando a lei, a palavra, e Elias representando os profetas, ou seja, aquele que anunciava que Jesus viria. Estava lá Elias. Elias, pela palavra, não teve morte natural. Elias foi transladado para o céu. Diz o texto que um carro de fogo vieram e apanharam Elias e levaram ele embora. Elias passou pela experiência da morte, foi transladado para o céu. Elias viveu intensamente essa questão do sobrenatural. Elias venceu aqueles 400 profetas de Baal naquela experiência maravilhosa de botar o cordeiro sobre o altar e fazer com que o fogo do céu viesse e consumisse o cordeiro. Fora outros exemplos. Portanto, Elias era o profeta. Então eu posso dizer, não, mas isso acontece porque é Elias. Comigo não.
Mas Deus fala para a gente, Tiago vai falar isso, que Elias era um homem como eu e você. Eu e você. Pelas mentes, ele se dispôs a viver no sobrenatural. Essa é a diferença. Ele teve uma visão, ele teve uma intenção e ele teve uma atitude. Há uma diferença entre crer e ter fé. Ter fé todo mundo tem. Eu tenho fé. Se eu pegar meu celular aqui agora, voltar ligado, ele vai funcionar e eu vou conseguir ligar para alguém. Isso é fé. Isso é fé. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que eu vou entrar no meu carro daqui a pouco, vou ligá-lo e vou para casa. Ele vai funcionar. Isso é fé. Eu vou ligar e vai funcionar. Isso é fé. Agora, crer no sobrenatural é você entender que você vai trazer à existência o que não existe. Eu creio, eu tenho fé que o meu celular vai funcionar, mas não vou trazer nada à existência, ele já existe, já funciona. Agora, crer no sobrenatural de Deus é trazer à existência o que não existe. É crer que Deus vai promover na tua vida aquilo que você não pode fazer. É aquilo que Deus vai mover em direção ao que precisa ser resolvido. Mas é necessário que a gente tenha alguns procedimentos. O primeiro procedimento é isso que está escrito ali. A gente precisa ser plantadores. A gente tem que plantar o sobrenatural. A gente tem que crer que Deus proverá. Lá em Salmos, capítulo 12, versículo 2, diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Eu tenho que crer nisso. E quando o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, o que ele estava vendo? Você sabe o que tinha no monte? O templo. E sabe na cabeça deles o que tinha dentro do templo? Deus. Quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte, ele está vendo o templo. Ou se ainda não houvesse o templo, mas ele acreditava que ali estava o templo, o tabernáculo. E ele sabia: ali é o lugar de Deus, e Deus é que vai prover o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. A primeira questão que eu preciso ter é a certeza de que Deus proverá. Também de manhã nós conversávamos na nossa aula a maneira tão tênua que existe entre ser um determinista e alguém com fé, que crê em Deus. O que fazem os deterministas? Os deterministas dizem: está curado em nome de Jesus agora, e levanta e vai embora curado. É difícil a gente dizer que isso não procede da palavra, porque está na palavra também. Todavia, a gente conhece muitos fatos que já foi feito essa palavra e não aconteceu. Onde está o problema? Naquele que determinou sem fé, ou naquele que não recebeu sem fé? É verdade também que muitas curas que Jesus fez, ele disse: vai em paz, que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tua fé. Muitos milagres de Jesus aconteceram e ele fez questão de frisar que a tua fé proporcionou a vitória que está tendo agora. Mas muitos não. Muitos não. Nós temos que compreender que viver o sobrenatural é entrar numa dimensão de absoluta fé que Deus pode prover. Só que também temos que compreender que Deus é soberano. E quando eu peço alguma coisa para Deus, nós conversávamos de manhã, Deus pode me dar 3 respostas. Você sabe quais são? A primeira? Sim. Segunda? Não. Terceira? Espera. Porque Deus é soberano. Os propósitos de Deus são os propósitos de Deus. Nós não podemos inverter as coisas, achar que a partir desse momento, porque a minha fé é uma fé forte, que eu tenho que dar ordem para Deus. Eu não posso ser determinista a ponto de dar ordem para Deus. Mas eu disse há pouco, a linha que tem que separar essas duas coisas é tão fininha que quase fica sendo impossível de enxergar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? Sem fé. Sem fé. É certo também que Pedro e João, entrando no templo,
passaram pela porta um homem aleijado, pedindo esmola para Pedro e João. E João disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Levantou e andou. Pedro e João foram deterministas? Foram. Pastor, você está se contradizendo. Não estou me contradizendo. Eu estou baseado na palavra. E a palavra diz que nós temos que orar com fé, buscar com fé, plantar com fé. Mas eu não posso estar querendo me colocar na frente de Deus. Eu estou subordinado à vontade de Deus. Mas quando eu orar, eu tenho que orar. Vamos orar agora por Vicenzo? Oramos? Temos que orar que a operação vai ser absolutamente um sucesso. E ele vai sair daqui do hospital plenamente curado. E eu creio que o poder maravilhoso de Deus se faz através de médicos e hospitais também. Mas Deus pode curá-lo sem ter que ir para o hospital? Claro que pode. Claro que pode. Portanto, a nossa vida é uma vida de dependência de Deus. Mas é uma dependência onde eu vivo pela fé. Ou seja, crendo que Deus proverá. O segundo ponto para que isso aconteça é entender bem como Elias fez. Primeiro, ele dependeu de Deus. Lá dos corvos, creu nisso. Dependeu da viúva, creu nisso. Duas coisas absolutamente fora do contexto natural. Depender de corvos, depender de uma viúva. Mas ele obedeceu. Primeira coisa, nós temos que obedecer a palavra de Deus, andar na palavra de Deus. E a palavra diz a você: ore com fé, plante com fé. Segunda coisa é que ele diz: você tem que realmente ter fé e obediência em Deus. Fé e obediência. As duas coisas têm que andar juntas. Eu não posso ter fé em desobediência e não posso obedecer sem fé. Eu preciso estar com essas duas coisas enraigadas, fortalecidas na minha vida. Elias teve essas duas coisas. Elias, quando Deus mandou ele foi. E quando Deus disse para ele que ele deveria estar naquela casa, ele esteve. Mas também na hora que ele teve que interceder, ele intercedeu com muita fé. E eu quero dizer para você que não foi fácil para ele. Porque quando ele vai orar para esse menino, observe que ele teve que orar 3 vezes. O texto não nos diz se foi 3 vezes assim seguidinho. Mas dá a entender que por ser 3 vezes, ele orou a primeira vez, olhou para o piá e o piá não levantou. Orou a segunda e o menino não levantou. Orou a terceira e aí ele levantou. Mas entendam que ele não fez uma oração simples, assim do tipo: menino, levanta e anda. Como às vezes Jesus fazia. O texto que ele deitou em cima do menino. Olha lá comigo. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Ele estendeu sobre o menino. E estender significa o quê? Que ele deitou em cima desse menino. Ele deitou em cima do menino. Ele aqueceu o menino no seu corpo. E ele orou 3 vezes. Significa que a fé implica em perseverança. A fé implica em perseverança. Não é uma oração e pronto, acabou. Você tem que continuar orando. Dá a impressão que é falta de fé. Porque se eu orei uma vez, tem que orar a segunda, tem que orar a terceira, a quarta, a quinta, dá a impressão que é falta de fé. Mas é que Deus requer de nós exatamente isso. Por isso que eu digo que essa linha é tênue. Porque se eu sou determinista, basta um. Basta um. Não preciso orar 2 vezes. Basta um. Mas quando eu estou debaixo da soberania de Deus, e estou andando, entendendo que Deus é soberano, e é Ele que faz o processo, é Ele que executa, eu sou mero instrumento, eu sou luva na mão dEle. Que propósito tem a luva? Só preencher. Mas quem faz todo o processo é a mão de Deus. Eu sou mero cano, aonde por dentro desse cano passa essa água poderosa, maravilhosa, que sai do rio do Senhor para curar, libertar e salvar. Mas eu sou mero cano. Eu não posso achar que eu sou o cara. Eu sou mero instrumento na mão de Deus. Se eu pegar esse violão aqui que o Jefferson Capitão tem, vocês vão tudo sair da correndo. Mas na mão do Jefferson é bonito. Eu
Eu sou mero instrumento. Quem toca é Deus. Quem faz sair música é Deus. Quem faz sair som agradável ao ouvido é Deus. É a palavra de Deus que faz acontecer, não sou eu. E quando a gente inverte isso, a gente tira a glória de Deus. Mas Deus manda orar com fé. Sem fé, não vai acontecer. Você está entendendo como é essa linha é tênue? É como é extremamente sutil. Eu tenho que orar com a certeza. Lá em Hebreus fala isso. Fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. A convicção de fato que não ocorreu ainda. Mas eu me movo no sobrenatural dessa forma. Quem semeia a fé, queridos, colhe milagres. Quem semeia a fé, colherá milagres. É impossível você ter milagre sem fé. Atraia o sobrenatural de Deus para a sua vida. Creia nele. Espera isso acontecer. Conta com isso. Abra a sua boca e profira isso. Creia. Quando você crê, o sobrenatural vai acontecer. É simples assim. Parece complexo, mas é simples assim. O sobrenatural precisa de uma atitude. A gente, vou aqui falar o nome, não gosto de falar muito nome, mas eu li um pequeno livro do Edir Macedo. Eu li inteiro, li prazo inteiro. Sobre esse assunto, eu quis entender como é que é a cabeça dele sobre esse assunto. Eu gosto muito de ver pensamentos diferenciados sobre o mesmo tema. Eu vejo. E sempre uma coisa que me incomodou muito com ele, até porque vamos fazer algo parecido aqui hoje à noite, me incomodou muito com ele, são os métodos de fé. Sal grosso, água de televisão, vela, não sei o que, flor, não sei o que mais? Óleo. E ele usa vários expedientes. E sempre me intrigou muito isso. Porque eu falava, meu Deus, ele mexe com misticismo. Né? E eu confesso que critiquei algumas vezes. Confesso que critiquei mesmo. Não falo muito porque eu não gosto de ficar falando de outras denominações. Hoje estou falando aqui, você sabe que é muito excepcional. Mas como cabe para nós aqui, hoje estou falando. Mas sabe o que ele fala no livro dele? Ele diz assim, que ele usa esses expedientes para exercitar a fé. Ele usa o expediente para exercitar a fé. Não é que tem poder naquela coisa. Ele falando isso. Não é que tem poder no sal grosso, não é que tem poder na água, não é que tem poder. O poder é do nome de Jesus, o poder é de Deus. Ele falando isso. E surpreendeu. Ele está dizendo, usamos esses artifícios para estimular a fé. E eu falei, não é que ele está certo? Claro que não vamos ficar usando sal grosso, é que ele está mistificando. Mas a gente pode usar alguns expedientes que vai estimular a nossa fé. Sabe por que eu fui ver? Porque eu estava pensando, conversando com o pastor Hélio, nós queremos usar um expediente para estimular a nossa fé. Já fizemos isso no mês de julho, quando começamos a fazer aquela corrente de pura libertação que vivemos aqui. Quando trouxemos nossos pedidos no papelzinho, colocamos no baú. Nós usamos uma simbologia, método. E queremos fazer a mesma coisa hoje. A gente tem que se exercitar no sobrenatural. Orar com fé, entregar com fé. Eu busco meu Senhor, elevo meus olhos para o monte, para Deus, de onde virá meu socorro. A gente precisa vivenciar isso de uma forma muito mais plena, porque quando fazemos isso, nós vamos verdadeiramente viver mais intensamente a nossa fé. Pode trazer para mim aqui o nosso aquela basezinha nossa, onde coloca o ofertório. Vocês vão estar recebendo agora uma semente, uma suposta semente. Nós vamos fazer isso todos os domingos de setembro. Todos os domingos de setembro. Os diáconos vão estar entregando para vocês agora um pequeno papel, uma simbologia de uma semente. E nós vamos plantar nesse lugar. Vamos plantar aí dentro, colocar aí dentro. Vocês vão podem distribuir, pode distribuir. Eles vão estar distribuindo também uma caneta que não tem. Quem não tem caneta, é uma simbologia de uma semente. Dentro dela você vai colocar aquilo que você precisa buscar em Deus. É o teu sobrenatural. Se você tem desejo, anseio,
Você tem desejo, anseio de ter mais de Deus, mais da palavra? Põe isso. Essa é a tua semente. Se você deseja de Deus algo na tua vida material, coloca isso. Se você deseja na tua vida relacional, é no teu cônjuge, é nos teus filhos, você precisa que Deus possa realmente responder para a tua vida, coloque isso. Você vai estar plantando fé. Plantando fé. Domingo que vem nós vamos repetir isso. Se ainda assim outro motivo aparecer no teu coração, vamos plantar fé. E vamos ficar 5 domingos buscando isso. Nós vamos orar aqui durante a semana. Eu, o pastor Hélio, os presbíteros vão estar orando para que Deus possa fazer o que Ele promete na palavra. Ele diz assim: meu pai, diz Jesus, é o agricultor. Meu pai é o agricultor. A nossa semente vai ser plantada no terreno do templo de Deus, no monte de Deus, que é a presença de Deus. Nós estamos fazendo isso aqui agora. E Ele está dizendo que meu pai é o agricultor. É Ele que vai fazer com que essa semente venha a nascer, venha a viver e venha a produzir. E nós sabemos que quando você planta única semente de milho, quantas sementes você vai colher? Se plantar uma semente de melancia, quantas sementes você vai colher? Esse é o sobrenatural de Deus. Deus pega uma semente sua, só uma semente sua, e faz dessa semente uma lavoura grande, uma colheita grande, para a honra e glória do nome dele, e para que a tua vida seja uma vida de muitos resultados em Deus e no mundo. Alguém precisa de caneta aí? Alguém precisa de caneta? Eu quero uma também. Eu quero a semente. Vai descontrair você um pouquinho quando você está escrevendo. Hoje de manhã, contei meu neto, nós vamos fazer isso, ele estava aqui de manhã quando nós falamos. E ele falou assim para mim: ah, eu posso fazer escrever o que eu quiser? Ele pode. Aí ele disse assim: vou escrever que eu quero ganhar R$1.000. Falei: pode ser. Pode. Mas me parece que não é bem para isso que nós vamos fazer. Não é bem para esse objetivo. Ele falou: como assim? Eu falei: é que nós temos que pedir a Deus coisas que sejam para a nossa vida. Não é só dinheiro no bolso. Então, por exemplo, você pode pedir para que Deus faça com que você tire boas notas nas provas que você vai fazer, que você passe de ano, que você possa remeter teus amigos, que você viva bem com teus amigos, os amigos com você, coisas assim. Aí ele falou para mim: ah, agora eu entendi. Então eu vou escrever isso. Eu vou escrever que eu e minha irmãzinha nunca reprovamos de ano. É justo. É justo. Então, nós temos que colocar coisas assim, como essa criança, algo que nós estamos precisando, algo que você quer entregar para o Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. É a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia nele. Confia nele. Isso é fé. Confia nele, e o mais Ele fará. Quem já preencheu já pode me trazer aqui na frente, depositar aqui nesse lado.
Alguém mais? Você pode, nesse momento que você já colocou, orar a Deus agora. Fala assim: Senhor, eu acabei de plantar com fé. Acabei de plantar com fé. Conforme eu vi hoje, eu creio que o Senhor proverá na minha vida. Eu creio que o Senhor trará para a minha vida a resposta, a solução. Porque hoje, Senhor, nós estamos vivendo por fé no sobrenatural. Estamos plantando por fé. Creio que assim será em minha vida, em nome de Jesus. Amém. E que você for terminando, traga para cá. E eu já quero convidar também os presbíteros que estão presentes aqui, com os pastores, que tiveram terminado de orar, posso compor comigo a mesa da Santa Ceia.